Olá! Dando continuidade à nossa aula anterior sobre equações do primeiro grau, hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é uma expressão do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes da equação. Observe que o a é um número diferente de zero. Por quê? Porque caso ele fosse zero, anularia essa parte da equação e aí não teríamos mais uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Então, por isso, o a tem que ser um número real diferente de zero. O b e o c podem ser números reais e podem ser zero. Quando o b e o c é zero, nós dizemos que a equação é incompleta. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a equação x² mais 5x menos c igual a zero. Então, observe que o a representa o coeficiente que acompanha o x². Mas como nessa equação não tem nenhum número acompanhando o x², então nós dizemos que esse a é igual a 1. O b é o número que acompanha o x, é o coeficiente do x. Então, nesse caso, nós temos que o b é igual a 5. E o c é o coeficiente, é o termo independente. O que significa isso? Significa que é o coeficiente que não depende da variável. Nesse caso, o c é igual a menos 6. Neste outro exemplo, nós temos menos 7x² mais x menos 1 igual a zero. Então, neste caso, o coeficiente a é menos 7, o coeficiente b é 1. Observa que não tem número acompanhando o x. Nesse caso, nós dizemos que o coeficiente é 1. E o c é menos 1. Nesse outro exemplo, x² menos 5x igual a zero. O a é igual a 1, o b é menos 5 e o c não aparece na equação. Então, nós dizemos que o c é igual a zero. Nessa outra equação, quem não aparece é o b, é o coeficiente b. Então, nós dizemos que o b é igual a zero. O a é igual a 1 e o c é igual a menos 16. Esse exemplo é um exemplo bastante interessante que você precisa prestar atenção. A equação do segundo grau, não necessariamente, ela precisa vir escrita na ordem ax² mais bx mais c. Então, por isso, nós temos que memorizar que o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o x². Então, no caso dessa equação, qual que é o coeficiente que está acompanhando o x²? É o menos 1. O b é o coeficiente que acompanha o x. Então, quem é o coeficiente que está acompanhando o x? Menos 5. E o c é o termo independente, aquele que não depende da variável. No caso dessa equação, é o 7. Então, nós dizemos que o c é igual a 7. Vamos estudar a resolução das equações do segundo grau. Vamos começar pelas equações incompletas. Em primeiro lugar, nós vamos ver as equações do tipo ax² mais bx igual a zero. Neste caso, o termo independente, ou seja, o c, ele tem valor zero. Então, vamos ver um primeiro exemplo. Temos a equação x² menos 4x igual a zero. Observe que nós podemos olhar para essa equação como sendo x que multiplica x menos 4 que multiplica x. Isso tudo igual a zero.
Se olharmos para a equação dessa forma, nós vamos observar que o x é fator comum a essas duas parcelas. Então, se o x é fator comum, podemos fatorá-lo. Podemos escrever como sendo x que multiplica x menos 4. Então, nós temos aqui dois números. Quais são os números? O x e o x menos 4. E nós estamos observando que o produto desses dois números é igual a zero. Quando que o produto de dois números é zero? O produto de dois números é zero quando um desses dois números é igual a zero. Então, o que nós podemos concluir nessa equação? Que ou o x é igual a zero, ou o outro número, que é o x menos 4, é igual a zero. Se o x for igual a zero, ok, a nossa equação está resolvida. Mas se o x menos 4 for zero, qual vai ser o valor do x? O valor do x é igual a 4. Então, nesse caso, nós temos duas soluções. Ou o x vale zero, ou o x vale 4. Observe que se você retomar a equação inicial e no lugar da variável você substituir pelo zero, você vai ter uma equação, uma sentença, melhor dizendo, verdadeira. O mesmo acontece se você substituir a variável pelo 4. Você também terá uma sentença verdadeira. Então, portanto, o 0 e o 4 são as raízes dessa equação. Vamos ver um outro exemplo. Agora, nós temos 6x ao quadrado menos 8x igual a zero. Nesse caso, a equação pode ser vista como sendo 2 vezes 3 vezes x menos 2 vezes 4 vezes x. Observe que o 2x é fator comum, então ele que foi evidenciado. Quando nós evidenciamos o 2x, na primeira parcela ficou 3x, na segunda parcela ficou 4. Novamente, nós temos o produto de dois números igual a zero. Quando o produto de dois números é igual a zero, um desses números tem que ser zero. Então, portanto, ou 2x é igual a zero, e aí, nesse caso, o x necessariamente tem que ser zero, porque o 2 é diferente de zero, ou o 3x menos 4 é igual a zero. Caso 3x menos 4 seja igual a zero, o 3x tem que valer 4, e o x, então, 3 sobre 4. Então, portanto, nós temos como solução o 0 e o 3 quartos. Então, novamente, nós temos duas soluções para essa equação. Agora, nós vamos ver como resolver as equações incompletas do tipo ax² mais c igual a zero. Ou seja, nesse caso, nós temos o termo b ausente, ou melhor, o termo b igual a zero. Bom, então vamos lá. Esse exemplo aqui, x² menos 4 igual a zero. Bom, qual é o número que menos 4 dá zero? Óbvio que é o 4. Então, conclusão, o x² tem que valer 4. Ok. Agora, vamos pensar um pouco. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? É o x igual a 2. Mas observem que x igual a menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Então, nesse caso, a equação tem duas soluções, menos 2 e 2. Vamos ver outro exemplo. 4x² menos 16 igual a zero. Bom, qual é o número que menos 16 dá zero? Óbvio que é o 16. Então, o 4x² tem que valer 16. Bom, qual é o número que multiplicado por 4 dá 16? Olha, ok, é o 4. Então, x² é igual a 4. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? O 2 ou o menos 2. Então, essa equação também tem como solução o menos 2 e o 2. Nós dizemos que a primeira equação, x² menos 4 igual a zero, e a segunda equação, 4x² menos 16 igual a zero, são equações equivalentes, porque elas possuem a mesma solução, elas possuem
elas possuem o mesmo conjunto de solução. Vamos ver esse outro exemplo. 2x² menos 36 igual a zero. Então, qual é o número que menos 36 é igual a zero? Claro que é o 36. Qual é o número que multiplicado por 2 é 36? É o 18. Agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá 18? Ou é a raiz quadrada de 18, ou é menos a raiz quadrada de 18. Simplificando a raiz quadrada de 18, nós vamos chegar no 3 raiz quadrada de 2. Como é que é feita a simplificação da raiz quadrada de 18? Basta você lembrar que 18 é igual a 9 vezes 2. Como o 9 tem raiz exata, que é 3, então o 3 vem para fora da raiz. O 2, como não tem raiz exata, ele fica dentro da raiz. E aí, então, a solução para essa equação é menos 3 raiz de 2 e mais 3 raiz de 2. Vamos estudar agora a resolução das equações completas. Para começar, vamos ver o caso em que as equações é formada por um trinômio quadrado perfeito. Neste caso, nós vamos usar a fatoração para resolvermos a equação. Vejamos um exemplo. x² menos 4x mais 4 igual a zero. Note que esse trinômio é quadrado perfeito. Então, portanto, podemos fatorá-lo. Como é que fica a fatoração desse trinômio? Ele fica x menos 2² igual a zero. Quando que uma potência é igual a zero? Uma potência é igual a zero quando a base é igual a zero. Então, portanto, o x menos 2 tem que ser zero para que aquela potência x menos 2² seja zero. Bom, mas para que x menos 2 seja zero, o x tem que valer 2. Então, nós dizemos que o conjunto de solução dessa equação é formada pelo 2, ou seja, a raiz dessa equação é o 2. Vamos ver um outro exemplo. x² mais 8x mais 16 igual a zero. Também é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a fatoração desse trinômio? É x mais 4 ao quadrado. Novamente, quando que uma potência é igual a zero? Uma potência é igual a zero quando a base é zero. Então, portanto, x mais 4 é zero. Bom, mas se x mais 4 for zero, então o x é menos 4. Então, o conjunto de solução é formado pelo menos 4. Vamos a mais um exemplo. x² menos 12x mais 36. Novamente, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, portanto, fatoramos. X menos 6 elevado ao quadrado igual a zero. Quando que uma potência é igual a zero? Quando a base é zero. Então, portanto, x menos 6 é zero. Então, o x é 6 e o conjunto de solução é formado pelo 6. Vocês devem ter notado que nesses três últimos exemplos, quando o trinômio é quadrado perfeito, a solução da equação tem apenas um elemento. Então, a equação possui apenas uma raiz? Sim, a equação possui apenas uma raiz. Porém, dizemos que essa raiz tem multiplicidade dupla. É como se essa raiz valesse por duas. É como se o 6 fosse solução da equação duas vezes. Por quê? Porque nós dizemos que se a equação tem grau 2, ela tem duas raízes. Se tem grau 3, ela tem três raízes. Se tem grau 1, ela tem uma raiz. E assim por diante. E aí, então, a equação do segundo grau, quando é um trinômio quadrado perfeito, aquela raiz, que é única, ela tem multiplicidade dupla. Ela vale por duas. Vamos agora ver o caso em que a equação não é um trinômio quadrado perfeito. Temos essa equação, x² mais 8x menos 65 igual a zero. Observe que essa equação não é um trinômio quadrado perfeito. Vamos representar essa equação usando áreas. Então, o x², nós vamos representá-lo como sendo um quadrado de área x².
O 8x, nós vamos representá-lo como sendo um retângulo de lado 8 e x, portanto, área 8x. Então, a soma dessas duas áreas é igual a 65. Preste atenção como esta resolução é construída. Tomamos o retângulo de área 8x e o dividimos ao meio. Ficamos com dois retângulos, cada um com área 4x. Reorganizamos essa figura. Observe que ainda continuamos com uma figura de áreas x² mais 8x igual a 65. Vamos observar como as medidas dos lados dessa nova figura. Temos um quadrado de lado x, um retângulo de lado 4. O mesmo acontece na parte superior da figura. Um quadrado de lado x e um retângulo de lado 4. Na parte lateral, temos um retângulo de lado x e falta um quadrado de lado 4 para completarmos um quadrado de área, ou melhor, de lado x mais 4. Observe que agora temos um quadrado de lado medindo x mais 4. Só que quando fizemos isso, a nossa área inicial ganhou uma outra área 16. Então, a nossa expressão vai ficar assim: x² mais 8x mais 16, que é igual a 65 mais 16. Por quê? Porque x² mais 8x dá 65. Só que como acrescentamos esse quadrado de área 16, então 65 mais 16. Então, ficamos assim: x² mais 8x mais 16 igual a 81, que é o resultado de 65 mais 16. Note que agora temos um trinômio quadrado perfeito. Por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque é a área de um quadrado, de lado x mais 4. Então, podemos escrever que x mais 4 ao quadrado é igual a 81. Vamos pensar. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? Prontamente, você deve estar respondendo que é 9. Então, podemos escrever que x mais 4 é igual a 9. Ok, se x mais 4 for igual a 9, x é igual a 5. Opa, chegamos ao final da resolução? Claro que não. É só lembrarmos que menos 9 ao quadrado também é 81. Então, podemos escrever que x mais 4 é igual a menos 9, ou seja, que o x é igual a menos 13. É claro que, em termos de área, em termos de medida de lado, não faz sentido nós dizermos que o x vale menos 13, pois não temos medidas de lado negativa. Mas como solução da nossa equação, o menos 13 é válido. Então, portanto, a solução da equação inicial é menos 13 e 5. Vamos construir uma resolução que serve para qualquer equação do segundo grau. Tomemos a equação genérica ax² mais bx mais c igual a 0. Vamos dividi-la pelo coeficiente a. Por que podemos fazer essa divisão? Porque temos certeza que o coeficiente a não é um número nulo. Ficamos ax² dividido por a, x². Bx dividido por a, b sobre ax. C dividido por a, c sobre a. Pegamos o termo independente dessa equação e passamos para o segundo membro. Portanto, ficamos com a equação x² mais b sobre ax igual a menos c sobre a. Vamos usar áreas para representar essa equação. Ficamos com um quadrado de área x².
mais um retângulo de lado B sobre A e X, portanto, área B sobre AX, igual a menos C sobre A. Embora não faça sentido dizermos que a soma de duas áreas é um número negativo, é apenas para facilitar o nosso raciocínio. Tomamos um retângulo de área B sobre AX e o dividimos ao meio. Ficamos com dois outros retângulos, cada um com área B sobre 2AX. Reorganizando esta figura, ficamos com x ao quadrado mais B sobre AX igual a menos C sobre A. Vamos ver como que ficou as medidas dos lados dessa nova figura. Temos um quadrado de lado x, temos um retângulo de lado B sobre 2A e x, temos um quadrado de lado x, temos um retângulo de lado B sobre 2A e x, e para completarmos esse quadrado, falta um outro quadrado de lado B sobre 2A. E área B quadrado sobre 4A ao quadrado. Acrescentando essa área na nossa expressão, nós vamos ter x quadrado mais b sobre ax mais b quadrado sobre 4a ao quadrado igual b quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Agora, fazendo algumas manipulações algébricas e alguns cálculos, conforme as regras que já aprendemos anteriormente, vamos ter. Aqui, nós vamos somar a fração b sobre ax com o x quadrado. Como o x quadrado não tem denominador, o denominador é 1. Então, 1 vezes a dá a. Multiplicando x ao quadrado vezes a, ax quadrado. 1 vezes bx, mais b quadrado sobre 4a ao quadrado. No segundo membro, nós multiplicamos os denominadores. 4a ao quadrado vezes a, 4a ao cubo. B quadrado vezes a, b quadrado a, menos c sobre 4a ao quadrado, 4a ao quadrado c. Fazendo a multiplicação, melhor dizendo, a soma agora dessas duas outras frações, nós vamos ter a que multiplica 4a ao quadrado, 4a ao cubo. 4a ao quadrado que multiplica ax quadrado mais bx, mais a que multiplica b ao quadrado. No segundo membro da equação, o que nós temos? Observa que o a é fator comum, então nós pusemos em evidência. Ficou com 4b quadrado menos 4ac e no denominador 4a ao cubo. Fazendo a distributiva, nós temos 4a ao quadrado vezes ax quadrado, vai dar 4a ao cubo x quadrado. 4a ao quadrado que multiplica bx, 4a ao quadrado bx, mais ab quadrado, e o segundo membro da equação não mexemos. Podemos colocar o a em evidência no numerador da fração. Fazendo isso, nós ficamos com a que multiplica 4a quadrado x mais 4abx mais b ao quadrado. O segundo membro da equação não mexemos. Observe que aqui onde tem 4a ao cubo, nós podemos olhar como sendo 4a vezes a vezes a. Então, nós podemos cancelar um a do numerador com um a do denominador, ficando o denominador, portanto, com 4a ao quadrado. O mesmo fazemos no segundo membro da equação, ficando com o denominador 4a ao quadrado. Bom, como os denominadores são iguais, obviamente os numeradores são iguais. Então, ficamos com 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual b quadrado menos 4ac. Observe que o primeiro membro dessa equação é um trinômio quadrado perfeito. Então, podemos fatorar e vamos ficar com 2ax mais b ao quadrado
igual b ao quadrado menos 4ac. Bom, temos uma potência igual a um número. Bom, então o que nós podemos deduzir? Que a base dessa potência tem que ser a raiz quadrada desse número, ou a raiz positiva ou a raiz negativa. Então, ficamos com 2ax mais b igual a mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Subtraindo b em ambos os membros da equação, ficamos com 2ax igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Dividindo os dois membros da equação por 2a, chegamos na fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos ver como é que podemos usar a fórmula de Bhaskara para resolver equações. Então, temos a equação x ao quadrado mais 20x igual a 300. Podemos escrever como sendo x ao quadrado mais 20x menos 300 igual a zero. Quem é o a dessa equação? O a vale 1. Quem é o b? Vale 20. É o coeficiente que acompanha o x. Quem é o c? Menos 300. Então, substituindo na equação, melhor dizendo, na fórmula de Bhaskara, vamos ter menos b. Se o b é 20, menos b é menos 20. Mais ou menos b ao quadrado, então 20 ao quadrado, 400, menos 4 vezes o a vale 1, vezes o c, que vale menos 300. Tudo isso dividido por 2 vezes o a vale 1. Fazendo conta, menos 20 mais ou menos 400, menos 4 vezes 1, 4 vezes menos 300, dá 1.200. Então, 400 mais 1.200, 1.600. Então, ficamos com menos 20 mais ou menos raiz quadrada de 1.600. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, nós ficamos com menos 20 mais ou menos raiz de 40 dividido por 20. Então, vamos ter duas soluções. Uma quando nós somarmos com o 40 e outra quando subtraímos o 40. Então, vamos ter menos 20 mais 40 dividido por 2 ou menos 20 menos 40 dividido por 2. E aí, então, nós temos que o x1 é 10 e o x2 é menos 30. Então, a solução dessa equação é menos 30 e 10. Vejamos outro exemplo. X ao quadrado mais 5x igual a 6. X ao quadrado mais 5x menos 6. Somei menos 6 de ambos os membros. O a é igual a 1, o b é 5 e o c é menos 6. Jogando na fórmula de Bhaskara, nós temos menos b menos 5, mais ou menos b ao quadrado, raiz quadrada de b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes a vezes c, 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos 5, mais ou menos 25 menos 4 vezes 1 vezes menos 6 vai dar mais 24. 25 mais 24, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Então, nós temos duas soluções. O x1, que é menos 5 mais 7 sobre 2, e o x2, que é menos 5 menos 7 sobre 2. Então, menos 5 mais 7 dá 2, dividido por 2 dá 1. Menos 5 menos 7 dá menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Então, a solução da equação, menos 6 e 1. Mais uma equação. 3x ao quadrado menos 2x mais 1. O a é 3, o b é menos 2 e o c é 1. Substituindo, vamos ter menos b. Se o b é menos 2, menos b é 2. Mais ou menos b ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 3 vezes 1, que vai dar
menos 12. 4 menos 12 dá menos 8. Observa que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nós dizemos que essa equação não possui solução. A solução dela é vazia. Vamos agora fazer uma análise sobre a existência e o número de raízes de uma equação do segundo grau. Nós vimos que a equação do segundo grau ela pode ser resolvida por essa fórmula, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos analisar a existência da raiz em relação ao delta. Observa que, se eu tomar esse delta como sendo um número positivo, então eu vou conseguir achar a raiz quadrada. E aí, então, nós vamos dizer que essa raiz, que a equação do segundo grau possui duas raízes reais distintas. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Muitos alunos confundem raiz da equação com raiz quadrada. São dois conceitos diferentes. Raiz da equação, nós já discutimos e vimos anteriormente que é aquele número que, quando substituído no lugar da variável, faz com que a expressão da equação se torne uma sentença matemática verdadeira. Então, essa raiz da equação não tem nada a ver com a raiz quadrada. A existência da raiz quadrada está relacionada com o fato do número ser positivo ou não. Então, se esse delta for um número positivo, nós vamos conseguir achar a raiz quadrada dele, sendo ela exata ou não. Então, a equação do segundo grau vai ter duas soluções. Uma solução como sendo menos b mais a raiz quadrada do delta, e a outra solução como sendo menos b menos a raiz quadrada do delta. É claro que em ambos os casos, nós teremos que dividir por 2a. Então, se o delta for um número positivo, nós dizemos que a equação tem duas raízes reais e distintas. Se o a for, melhor dizendo, se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Essa parte da fórmula vai ficar igual a zero. Então, a solução da equação vai ser só menos b sobre 2a. Então, nós dizemos que a equação tem duas raízes reais e iguais. Ou, como nós já falamos anteriormente, ela tem uma única raiz com multiplicidade dupla. Se o delta for igual a zero, como vimos no exemplo anterior, não tem solução, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nós dizemos que a equação não tem raiz, não tem solução. Vamos ver agora qual a relação que existe entre os coeficientes de uma equação do segundo grau e as suas raízes. Nós acabamos de ver que as raízes de uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, é dada por x1 igual menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a e x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos somar as duas raízes. Então, somando x1 com mais x2, observe que nós temos os denominadores iguais, então basta somarmos os numeradores. Somando os numeradores, o mais raiz de delta e o menos raiz de delta se anulam. Então, nós ficamos menos b, menos 2b. Menos 2 no numerador e 2a no denominador, esses dois, um dividido pelo outro, igual a 1. Então, nós ficamos com menos b sobre a. Chegamos, portanto, que a soma das duas raízes é menos b sobre a. Vamos agora fazer o produto dessas duas raízes. Fazer x1 vezes x2. Então, nós vamos ficar com... Observe que aqui nós temos uma multiplicação de uma soma por uma diferença. Como nós já vimos anteriormente, isso é a primeira parcela ao quadrado menos a segunda parcela ao quadrado. Então, temos b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado é delta. E no denominador, 2a vezes 2a, 4 ao quadrado. Substituindo o delta por b² menos 4ac, nós vamos ficar com b² menos b² mais 4ac sobre 4a ao quadrado. b² menos b² se anulam. Ficamos, então, com 4ac dividido por 4a ao quadrado.
O 4 com o 4 dá 1. 1A com 1A daqui vai ficar somente 1A no denominador. E no numerador, C. Então, o que chegamos? Que a soma das duas raízes é menos B sobre A. E o produto das duas raízes é C sobre A. Então, dessa forma, nós podemos reescrever a equação do segundo grau de uma outra maneira. Colocando o A, ou melhor, dividindo a equação por A, nós já vimos anteriormente que nós temos como x² menos b sobre A, x mais c sobre A. Observe que esse menos b sobre A é a soma das duas raízes e o c sobre A é o produto das raízes. Então, quando nós dividimos a equação por A, nós podemos escrever que a equação é x² menos soma vezes o x mais produto vezes produto igual a zero. Soma e produto das raízes da equação. Portanto, a partir das raízes da equação, nós podemos... Vamos ver um exemplo. Calcule a soma e o produto das raízes da equação e, se possível, resolva a equação. x² menos 9x mais 20 igual a zero. Então, a soma vai ser menos b sobre A. Então, 9 sobre 1, que é 9. O produto, c sobre A. Então, 20 sobre 1, que é 20. Quais as possibilidades que nós temos para o produto de dois números inteiros ser igual a 20? 1 e 20, 2 e 10, 4 e 5, ou esses valores negativos, menos 1 e menos 20, menos 2 e menos 10, menos 4 e menos 5. Dessas possibilidades, como que tem soma 9? 4 e 5. Bom, então, a solução da equação é 4 e 5. Escreva a equação do segundo grau, cujas raízes são 4 e menos 8. Bom, então a soma das duas raízes é menos 4. E o produto das duas raízes é menos 32. Então, a equação é x² menos, que multiplica a soma, que é menos 4, vezes x, mais o produto, que é menos 32. Então, vamos ficar com a equação x² mais 4x menos 32 igual a zero. Essa é a equação que tem raízes 4 e menos 8. Escreva a equação do segundo grau, cujas raízes são 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Somando as duas raízes, vamos obter 4, porque mais raiz de 3 e menos raiz de 3 se anulam. Multiplicando as duas raízes, vamos obter igual a 1. Portanto, a equação que tem raízes 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3 é a equação x² menos 4x mais 1 igual a zero. Assim, terminamos o nosso conteúdo sobre equação do segundo grau. Bons estudos e até a próxima!